E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui reunidos para mais uma vez resolver uma prova da RBO, dessa vez para supervisor de ensino aqui da Prefeitura de Ribeirão Preto. Vamos resolver juntos aí os exercícios de matemática. Então vamos lá, resolver juntos. O primeiro exercício diz o seguinte: a partir de maio de 2023 começou a vigorar a tabela de incidência para o cálculo do imposto sobre a renda das pessoas físicas em 2023. A figura a seguir mostra a tabela de incidência e deduções para cálculo do imposto sobre a renda das pessoas físicas em 2023, com a parte da dedução não visível. Sabe-se que o cálculo do imposto de renda é escalonado, no sentido de que sobre a parcela de base do cálculo até 2.112 não incide imposto. Sobre a parcela situada entre 2.112 e 1 centavo e 2.826,65 incide a alíquota de 7,5%, e sobre a parcela situada entre 2.826,66 e 3.751,05 incide a alíquota de 15% e assim sucessivamente. Marcelo, professor de História, observou no seu lerite que a base de cálculo para o imposto de renda é de R$ 3.750,65. Então, o valor do imposto de renda a pagar que consta no lerite é igual a... Então, olha só, beleza. O salário dele vai ser como se fosse dividido, tá, em 3 partes aí, e que cada parte ele vai pagar uma quantidade de imposto, tá? Se tivesse a dedução, seria muito mais fácil para calcular, mas não tem. Então, o que a gente tem que fazer aqui para resolver esse exercício? Até 2.112 ele não vai pagar nada, beleza? Ótimo, fantástico. De 2.112,01 até 2.826,65, ele vai pagar 7,5% e o valor que ele tem ultrapassa essa primeira alíquota. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, ver quanto ele vai pagar de imposto nessa alíquota, né? O limite superior é 2.826,65 e o limite inferior é 2.112,01, ok? Então, aí ele vai ter 714 e... Opa, peraí, tá torta. Tô vendo que minha letra tá saindo torta porque a lozinha tá torta aqui, certo? 714,64. Sobre esse valor, ele vai pagar uma alíquota de 7,5%, o que corresponde a R$ 53,60, ok? Agora, em relação a essa terceira faixa aqui, ele não vai pagar ela completa. Por quê? Porque ele recebe menos, ele recebe 3.750,65. Então, o limite superior é o 3.750,65 e ele vai pagar desde o 2.826,66, ok? Fazendo uma aproximação, né? Isso daqui vai dar R$ 924, tá? Porque ali vai ficar R$ 923,99. Essa segunda alíquota, ele não vai pagar 7,5%, mas ele vai pagar 15%, ok? Então, ele vai pagar... Opa, eu falei 53,60 e esqueci de colocar a vírgula aqui. Ele vai pagar dessa faixa R$ 138,60, ok? Somando aqui, isso daqui vai dar R$ 192,20, que corresponde à letra B, ok? Tá? Esse exercício é um exercício meio chatinho, né, de fazer os cálculos assim, até de adivinhar, né? Eu não sou especialista na área de imposto de renda, achei super confuso a compreensão, né, desse tipo de exercício. Se a gente viesse aqui, ó, e a origem aqui, onde eles conseguiram essa tabela, né, e fizesse o cálculo do imposto de renda a partir com o valor da alíquota e da dedução, ó lá, é 3.750,65. Se eu calcular 15% disso daqui, vai dar
562,59. Se eu fizer a dedução lá de menos 370,40, olha lá, dá 192,20, que é precisamente a resposta que a gente achava, e com isso a gente garante que a resposta certa é a letra B, mas se tivesse a dedução seria muito mais fácil, como não tem, por isso que eu preciso fazer essa divisão, correto? Vamos pro próximo? O exercício 12, olha lá, Marcelo dispondo de R$ 8.400, resolveu aplicá-los em duas financeiras. Na primeira aplicou uma parte a taxa de juros simples de 4% ao mês durante 6 meses, e na segunda aplicou o restante a taxa de juros simples de 5% ao mês durante 8 meses. Sabe-se que a soma dos juros auferidos nas duas aplicações é R$ 2.800. O valor aplicado a 4% ao mês corresponde a... Bom, no exercício, mais o exercício de juros simples, terceiro exercício de juros simples aí, né? Todas as provas tiveram exercícios de juros simples, né? A RBO pegou bastante apertou bastante essa tecla, né? Vamos dar uma olhadinha. O que eu sei? Eu sei que se eu tiver os dois investimentos X mais Y, esses dois investimentos vai dar o total do dinheiro dele, que é R$ 8.400. Beleza? E aplicou em duas financeiras. Ótimo. A primeira, vamos colocar aqui os juros da primeira e depois vou colocar aqui os juros da segunda. Ok? Juros é calculado de que forma? Capital vezes o tempo vezes a taxa. Então, os juros da primeira, como vai ficar? O capital, eu não sei, eu vou chamar de X. O tempo foi de 6 meses. E a taxa foi de 4%, 4 sobre 100. Ok? Beleza. O segundo juros eu chamei de Y. O tempo foram 8 meses e a taxa de 5%. Beleza. Isso daqui vai dar quanto? Os juros 1 vai ficar 6 vezes 4, 24. Então dá 0,24x, ok? Porque esse 24 vai ser dividido por 100. E os juros 2 vai ficar 8 vezes 5, 40, dividido por 100, vai ficar 0,4y. Ok? Vou só colocar esses caras aqui pra cá, né? Desculpa aí, talvez tenha tampado uma parte. Beleza? Vou pôr esse cara um pouquinho pra cá também. Vou pôr esse cara aqui, ó. Deixa eu só inverter aqui. Por esse cara aqui. E esse cara aqui. Beleza? Só para nos organizarmos aqui. Fantástico. Agora, o que eu sei? Eu sei que os juros 1 mais os juros 2 vai dar o total de juros, que é 2.800. Beleza? Posso substituir os juros 1 por 0,24x e os juros 2 por 0,4y. Isso daqui vai dar 2.800. Ok? Então, com isso eu tenho aí, na verdade, um sistema de equações. Vou até tirar isso aqui, né? Tirar isso aqui, beleza? Tem um sistema de equações. Como que a gente pode resolver? Posso resolver pelo método da substituição, né? Método clássico. Como que vai ficar isso daqui? Vai ficar 0,24x mais 0,4. O y, quanto que é o y? Se eu isolar o y na primeira equação, vai ficar 8.400 menos x, correto? Então, no lugar do y, eu posso colocar 8.400 menos x. Tudo isso daqui tem que dar o 2.800, que é o total de juros que foi gerado. Deixa eu dar uma diminuída. Beleza. E como que vai ficar isso aqui? Aqui a gente vai ter que fazer a distributiva. Opa, a distributiva. Ok? Isso daqui vai ficar 0,24 mais 0,4 vezes 8.400. Isso daqui vai dar 3.360. E 0,4 vezes menos x dá menos 0,4x. Tudo isso daqui vai dar 2.800. Ok? O que eu posso fazer aqui? 0,24 menos 0,4, isso daqui vai ficar menos... Opa, ficou faltando um x aqui, né? Espera aí, deixa eu ajustar aqui. 0,4, 24x mais... Isso, 0,24x menos 0,4x fica menos 0,16x, ok?
passo 3.300 para o outro lado, subtraindo, certo? Então vai ficar menos 0,16 é igual 2.800 menos 3.360 dá menos 560, ok? Posso multiplicar tudo por menos 1 para tirar o negativo. E ó, de novo eu esqueci o x aqui. Desculpem aí. Tá muito calor aqui em Ribeirão, tô até meio confuso, né? Então x vai ficar igual a 560, lembrando que eu já multipliquei tudo por menos 1, né? Para tirar o negativo, dividido por 0,16. E isso aqui vai dar R$3.500, beleza? Só toma cuidado, né? Esse de fato é o valor que eu quero encontrar, o 3.500, ó, aplicado a 4%. E justamente, foi o X, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, foi o X que foi aplicado 4% durante 6 meses, né? Então a resposta correta é letra B, R$3.500, ok? O próximo, ó, na secretaria de uma escola, uma das impressoras sozinha imprime certa quantidade de páginas em 3 minutos e 40 segundos. E outra impressora funcionando sozinha, para imprimir a mesma quantidade de páginas, gasta 4 minutos e 24 segundos. Essas duas impressoras funcionando simultaneamente imprimem essa mesma quantidade de páginas em... Bom, o que a gente... esse exercício é um exercício curioso, que ele está relacionado à eficácia de impressoras, né? Um exercício relativamente comum em alguns concursos. O que a gente precisa entender? Que é uma razão. Então, a razão se eu tiver a primeira impressora, 3 minutos e 40 segundos, isso daqui vai dar 220 segundos. Então, quer dizer que a razão entre o número de impressões e o tempo vai ficar dessa forma aqui. X sobre 220, ok? X é a quantidade de páginas que ela consegue imprimir e ela consegue fazer esse trabalho em 220 segundos, ok? Essa é a da primeira máquina. A segunda máquina, ela também imprime uma quantidade X de páginas, mas agora não em 220 segundos, em 220, mas em 4 minutos e 24. Então, 6 vezes 4, 24, mais 24, vai dar 264 segundos, ok? As eficiências dessas duas máquinas, elas podem ser somadas e, de certa forma, as duas juntas vão produzir algo que é X sobre o tempo total que elas vão ter ali, ok? Então, o que eu tenho que calcular é essa continha aqui. Um exercício que é muito comum, era mais comum antigamente, fazia tempo que eu não vi um exercício como esse, de cálculo de eficiência e razão entre máquinas, né? Mas tudo bem, RBO, né? Não, depois de 2 provas, como nós vimos nas 2 últimas semanas, não nos surpreende nada, né? Esse tipo de exercício aqui. Como todo mundo está multiplicando por X, né? Todo mundo tem X ali, eu posso simplificar aqui, tá? Então, isso daqui vai ficar 1 sobre 220 mais 1 sobre 264 é igual a 1 sobre o tempo das duas máquinas juntas, ok? Tiro o MMC ali entre o 220 e o 264, né? Isso daqui vai dar 1.320 e faço essa conta. 1.320 dividido por 220 dá 6. E multiplicado por 1 dá 6, né? 1.320 dividido por 264 dá 5 vezes 1 dá 5, tá? E tudo isso aqui vai dar 1 sobre t, beleza? 6 mais 5 dá 11, então 11 sobre 1.320 é igual a 1 sobre t. Portanto, t é igual, se você fizer a multiplicação em cruz, 1.320 sobre 11, isso daqui vai dar 120 segundos, que corresponde a 2 minutos aí, ok? Tá? Um exercício um pouco diferente, né? Que está relacionado aí com a razão e com a eficácia de impressoras, beleza?
O próximo exercício, o exercício 14, numa determinada escola do interior de São Paulo, tem 132 documentos para serem arquivados. O diretor da escola pediu para que Ana, Beatriz e Daniela realizassem esse arquivamento. Para tentar favorecer as funcionárias mais antigas, o diretor decidiu que a distribuição do número de documentos que cada uma das três ficaria responsável em arquivar seria inversamente proporcional ao seu tempo de serviço na escola. Ana era a mais nova na escola, com 2 anos de contratada. Beatriz era a mais antiga, com 8 anos de contratada. E Daniela tinha 5 anos de contratada. Com isso, a soma das quantidades de documentos que Beatriz e Daniela ficaram responsáveis por arquivar foi, né, de... Então vamos lá, o que eu sei fazer? Como que eu faço esse exercício? Esse é um exercício de divisão, mas não é um exercício de divisão proporcional, onde a gente usa o K normalmente. Esse é um exercício de divisão inversamente proporcional. Então, na divisão proporcional, a gente faz 2K mais 3K mais 5K. Só que esse exercício não é um exercício de divisão proporcional. Ele é um exercício de divisão inversamente proporcional. Então, na verdade, o K, ele também pode utilizar o método K, mas ele não vai estar multiplicando por K, ele vai estar dividindo por K. Então, K sobre 2 mais K sobre 8 mais K sobre 5 é igual a 132. Ok? Tá? Então, porque o primeiro ali vai ser da Ana, o segundo vai ser da Beatriz e o K sobre 5 vai ser da Daniela. Ok? Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Tirar o MMC entre esses 3 caras. 2, 8 e 5 é tranquilo para tirar o MMC, é 40. E aqui vai ficar, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. K dividido por 2 dá 20, vezes K dá 20K. Mais K, 40 dividido por 8 dá 5, vezes K dá 5K. E mais 40 dividido por 5 dá 8, vezes K dá 8K. Isso daqui vai dar igual a 132, ok? Deixa eu pegar isso daqui. E vamos pôr isso aqui. Vamos resolver aqui. Beleza? Eu posso passar o K multiplicando, né? Somar 20 com 5 com 8. Isso daqui vai dar 33K, ok? E passar o 132, passar o 40 multiplicando 132. 33K vai ser igual 132 vezes 40 dá 5.280. Agora é só pegar o 33 que está multiplicando e passar por outro lado dividindo, ok? Isso daqui dividido por 33, isso daqui vai dar que o K é igual a 16, ok? 16 não, perdão, 160. Ficando doido, ok? Bom, agora o que a gente tem que fazer? A gente quer saber o tanto de, vamos olhar lá, de documentos que a Beatriz e a Daniela receberam. Então, a Daniela, a Beatriz, já me esqueci, a Beatriz, ela recebeu K sobre 8. E a Daniela recebeu K sobre 5. Ok? O K vale 160. Então, é 160 sobre 8 mais 160 sobre 5. 160 sobre 8 dá 20, ok? E 160 sobre 5 dá 32. Então, no total, elas receberam 52, que dá a letra A, ok? Como a Daniela, né? A Daniela recebeu, ela tem inversamente proporcional, ela recebeu metade dos valores de K, né? Então ficaria 160 dividido por 2, daria 80. Ah, então ela recebeu 80, era só fazer 132 menos 80, que também daria a resposta 52, ok? As duas formas estavam corretas. Vamos lá. A lanchonete de uma escola produz um tipo de sanduíche ao custo de R$14,40. Cada sanduíche é vendido por um preço de tal forma que, mesmo dando um desconto de 10% para o professor, o proprietário ainda obtém um lucro de 30% sobre o preço de custo. O preço de venda desse sanduíche é... Então, vamos lá. Eu tenho preço de custo, eu tenho preço com... Opa, peraí. Preço com desconto e tem o preço de venda, ok? O que acontece? O preço de custo é 14
4,40, ok? E o preço com desconto, ele obtém um lucro de 30% sobre o preço de custo. Então, se eu aumentar 30%, eu vou ter o preço com desconto, ok? Então, fazendo 14,40, 30%, 10% vai ser R$ 1,44, ok? E, portanto, 30%, só multiplicar isso, vai dar R$ 4,32. Então, quer dizer que o preço de venda é 14,40 mais 4,32, que dá 18,72. Esse valor aqui, ele dá 30% sobre o preço de custo, ok? E, além disso, qual que é o problema? Esse valor já é com 10% de desconto sobre o preço de venda. Então, se esse cara for 100%... esse cara aqui vai ser 90%, porque ele vai ter o desconto aí. Então, eu posso chamar de X. Posso fazer uma regrinha de 3 aqui, fazendo a multiplicação, né? Isso aqui vai ficar 18,72 vezes... Opa! Espera aí. Vezes 100 é igual a 90x. Passo 90 dividindo, né? Isso aqui vai ficar 1.872 dividido por 90, que vai dar o preço final, que é de R$20. X é igual a R$20,80, letra C, ok? Tranquilo? Exercício 16, o exercício 16 diz o seguinte: uma escola deverá distribuir um total de 1.638 lápis e 1.911 canetas. Deixa eu até já grifar essas partes aqui. Beleza, canetas azuis entre alguns de seus alunos. Cada aluno contemplado receberá o mesmo número de lápis e o mesmo número de canetas azuis. Se a escola possui 280 alunos e o maior número possível de alunos da escola deverá ser contemplado, então o total de canetas azuis de cada aluno que cada aluno receberá é igual a... Olha, vamos lá. Primeiro, um exercício mal escrito, porque na minha visão, não sei se vocês concordam, quando eu disse um total, quando foi dito, né, um total de 1.638 lápis e 1.911 canetas azuis, não ficou claro de que esse total de canetas e lápis seriam distribuídos sem sobra, tá? Para mim isso não ficou claro. Deveria ter sido mais dizer exatamente que não haveria sobra alguma, tá? Por quê? Porque se fosse assim, eu poderia pegar os 1.911 canetas, distribuir entre os 280 alunos e beleza, acabou. Era só fazer isso. Ia sobrar uma quantidade de caneta, essas canetas a gente guardava, tá? Mas não é isso que aparentemente a RBO quer que a gente faça. Aparentemente eles querem que a gente faça uma distribuição sem resto, ok? Então nesse caso eu quero dividir essas canetas e esse lápis maior tamanho, com em maior tamanho possível, né, em grupos de maior tamanho possível. Então esse exercício é um exercício de MDC. Eu vou resolver assim, lembrando que para mim não deveria ter sido mais claro, né? Então vamos lá, 1.638, deixa eu pegar aqui e colocar para esquerda aqui, para eu não... E 1.911, beleza? Vamos fazer aqui a divisão. Também, né, um MDC, bom, enfim, né, dá para dividir por 3, isso daqui vai dar 546 e 637. Depois não dá para dividir por 3, só dá para dividir por 7, vai dar 78 e vai dar 91. E esses dois números dá para dividir por 13, então aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 7. Beleza? E aqui, se eu fizesse, não era necessário, 3 vezes 7 vezes 13 dá 273. 273. O que faz sentido, né? Porque, ó, 273 alunos vão receber as canetas, né? E os outros 7 não vão receber nada. Eles vão receber quantas canetas? Eles vão receber cada um 6 lápis e eles vão receber 7 canetas azuis. Ok? Beleza? Tá? Então, ele perguntou o total de canetas, por isso que a resposta é letra D, tá? Não ficou claro aí, portanto, a gente poderia fazer dessa maneira. Tranquilo? Beleza? Aí não teria nenhuma sobra.
Resposta seria a letra D. Exercício 17, vamos lá. Numa determinada escola, os formandos decidiram vender pacotes de doces para arrecadar recursos financeiros para a festa de formatura. Cada formando recebeu, para vender, um número de pacotes de doce que é igual ao número total de formandos mais 9. Cada pacote será vendido por R$5. Se todos os formandos conseguirem vender todos os pacotes de doce, o dinheiro arrecadado será igual a R$8.930. Nessas condições, o número de pacotes de doces que cada formando recebeu para vender é igual a... Então, vamos lá. Vamos resolver esse exercício. Primeiro, o que eu posso fazer? Vou chamar o número de formandos de X. O número de formandos de X. O número de pacotes que cada formando recebeu é o quê? Foi o número igual ao número de formandos mais 9 unidades, ok? E o preço de cada pacote, é R$5. Isso quer dizer que se eu multiplicar o número de formandos pelo número de pacotes, eu vou ter o total de pacotes, ok? E se eu multiplicar isso por 5, por 5, eu vou ter o quê? Por 5, eu vou ter a quantidade de dinheiro total, ou seja, se eu pegar isso daqui vai ser igual ao valor que é R$8.930, ok? Então, essa é a equaçãozinha que a gente tem que resolver. Vamos resolver ela aqui no outro espaço. Eu coloquei dessa vez um espaço maior aqui para eu resolver, né? Então, vamos lá. Então, o que isso aqui vai ficar? Primeiro, eu tenho que fazer essa distributiva. 5x vezes x, né? 5x vezes x e 5x vezes 9. 5x vezes x vai dar 5x ao quadrado, ok? 5x vezes 9 dá 45x. Eu já percebi que isso é uma equação de segundo grau, então o que eu faço? Trago esse 8.930 que estava somando, para o outro lado subtraindo. Tá? Uma equação de segundo grau, tenho que resolver, mas o que a gente já esperava que a RBO fosse trazer aí. Tá? Então o que eu vou fazer? Para simplificar, posso dividir todo mundo por 5. Tá? Só para simplificar isso daqui. Aqui vai ficar 9, né? E aqui vai ficar 1.786. Ok? Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 9x menos 1.786 é igual a 0. Ok? Então, vamos lá. Quem é o A? O A é 1, o B é 9 e o C é 1.786 negativo, ok? Se eu quiser, poderia fazer aqui, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, poderia tentar fazer por soma e produto, mas não acho que seja uma equação fácil de se resolver por soma e produto, né? Então, vamos resolver na mão mesmo. Delta é igual a b ao quadrado, né? Então, 9 ao quadrado menos 4 vezes a vezes menos 1.786. Delta é igual, 9 ao quadrado dá 81, menos com menos dá mais, e 4 vezes 1.786 dá 7.144, ok? Portanto, o delta vai ficar igual a 7.225. Tranquilo? Se eu jogar na fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, menos 9, mais ou menos raiz quadrada de 7.225, tá? Vou pôr aqui 7.225, beleza? Tudo isso dividido por 2 vezes o A, que é 2 vezes 1. Tá? Faço aqui. Aqui eu vou ter, repara, um valor positivo e um valor negativo. O valor negativo vai dar negativo, então eu posso desconsiderar ele. Tá? Então vai ficar. Por quê? Porque eu estou falando aqui da quantidade. O número X corresponde a uma quantidade de formandos. Então eu não posso ter uma quantidade de formandos negativa. Então por isso que eu vou desconsiderar a quantidade de formandos negativo, ok? Então vai ficar menos 9, mais ou menos, mais, né? A raiz de 7.225, que dá 85. Tudo isso sobre 2.
Como que eu poderia fazer para achar essa raiz de 7.225? Bom, o que você poderia lembrar? Que 80 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, vai dar 6.400. E 90 ao quadrado, 9 vezes 9, 81, vai dar 8.100. Isso quer dizer que a raiz de 7.225 está entre um número entre 6.400 e 8.100. Como ela termina com 25, o melhor candidato que você pode ter é o 85 ao quadrado, ok? É o maior candidato. Se você fazendo, você vai ver que dá justamente o 7.225, ok? No 85 menos 9 dá 76. 76 dividido por 2 dá 38, ok? Só que se você for lá correndo e procurar essa resposta, não tem. Ótimo que não tenha, porque senão muita gente ia se enganar. Porque 38 é um número de formandos, ok? Mas o que nos foi pedido, o comando do exercício, é o número de pacotes. Então, o número de pacotes é o quê? É 38 mais 9, que vai dar 47. Letra C. Ok? Beleza? Exercício 18. Vamos lá. A figura a seguir mostra duas circunferências concêntricas, sendo a primeira de raio 6 metros e a segunda de raio 9 metros. Os diâmetros AB, CD formam um ângulo de 60 graus. A área da região escura da figura em metros quadrados é igual. Bom, vamos lá. Trouxe aqui a figura. Vamos tentar resolver isso aqui por partes. Primeiro, o que eu vou fazer? Vou tentar descobrir a área dessa parte aqui, ok? Opa! A dessa parte aqui. Beleza? Então, como que eu vou fazer? Vou chamar de área amarela. Beleza? A área amarela, eu sei que ela tem... É a área da circunferência, beleza? Que tem raio igual a 6, né? 6. Então, a área da circunferência é πr ao quadrado. Então, vai ser π vezes 6 ao quadrado. 6 vezes 6 dá 36π. Ok? Beleza. Agora, deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Primeiro eu vou calcular a área dessa área vermelha, que é a área da... Tudo isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou fazer essa área vermelha. Ok? Lembrando que não é ela quem eu quero descobrir. Só estou fazendo a área vermelha. Ok? Então, deixa eu ver. Vou até pôr de vermelho. Área. Opa. Só que aqui deixa aumentar um pouquinho. Área vermelha. Como que vai ficar? Então, deixa eu vir aqui, dar um zoom. A área vermelha, o que ela vai ser? Ela vai ser a área da circunferência maior menos a área amarela. Correto? A área da circunferência maior é π vezes... O raio lá era 9, né? 9 ao quadrado menos 36π, que é o quê? É a área amarela. Ok? É a área amarela. Então, isso daqui vai ficar 9 ao quadrado dá 81π. Menos 36π. Certo? Isso daqui vai dar 45π. Beleza. Só que olha só. Repara, tem uma coisa interessante. Que é o quê? Eu não quero a área toda vermelha. Eu tenho que tirar essa parte aqui. Essa parte e essa parte aqui. Ok? Então, só preciso ter esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. Tranquilo? Como que a gente pode fazer isso? Bom, se eu tenho que aqui é 60%, aqui vai ser 60 graus, perdão, aqui vai ser 60 graus também. Então, esses dois pedaços correspondem a 120 graus. A circunferência completa, ela tem 360 graus.
correto? Então, se você tem somente, você não quer dar circunferência inteira, mas você quer apenas de 120 graus, então 120 graus é o quê? É um terço da circunferência. Então, na verdade, para eu encontrar só da parte que eu quero, então isso daqui vai corresponder ao quê? A 45π dividido por 3, só um terço da circunferência. Ok? Você poderia, né? Se a gente pensasse aqui, ó, cortasse aqui no meio também, que ia ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tô pegando duas partes, então eu tô pegando um terço, certo? Um terço ali. Então isso daqui vai dar 15π. Então a área total que eu quero encontrar, ela vai ser igual a quê? Ela vai ser igual aos 15π, que eu achei ali, mais 36π, que é a parte amarela. Isso daqui vai corresponder a 51π, que dá qual resposta? Letra D. Ok? Letra D. O 19, vamos lá. Um recipiente tem a forma de dois cilindros sobrepostos, ambos com 4 decímetros de altura e bases com raio de 3 decímetros e 2 decímetros, conforme mostra a figura abaixo. O tempo gasto por uma torneira com vazão constante para que o volume da água atingisse o nível de 6 decímetros de altura foi de 5 minutos e 30 segundos. O tempo gasto por essa mesma torneira para completar totalmente a parte não preenchida desse recipiente é de... Olha só, vamos lá. Então aqui, se eu quiser, eu posso... Vamos calcular o volume preenchido. Volume preenchido. Vamos aumentar um pouquinho aqui para a gente encontrar o volume preenchido. O volume do cilindro, isso ele até dava para a gente, é o quê? A área da base vezes a altura. Então, vai ficar o quê? Essa aqui eu vou chamar de volume 1 e aqui eu vou chamar de volume 2, a parte de cima. Tá? O volume 1 ali vai ser área da base, que é πr², então π vezes 3 ao quadrado, vai dar 9π, mais, a altura, que é 4 decímetros, tá? Tudo vai dar em decímetro aí, decímetro cúbico, ok? E a área, o volume 2, o que vai ser? Vai ser π vezes r², né? Então, 4 vezes a altura, que é 2. Beleza? Então, isso daqui vai ficar 36π mais 8π, que vai dar um total de 44π. Ok? Tranquilo? O volume vazio, o volume que falta preencher, vou por volume vazio, ele vai ser o quê? Ele vai ser π, é um cilindro também, né? Isso aqui que eu chamei de VV, ali, volume vazio, né? O que não foi preenchido ainda, né? πr², então vezes 4, vezes a altura, que é 2. Tá? Faltam 2 ali. Então, portanto, isso daqui corresponde a 8π. Ok? Beleza? Tranquilo? Agora, olha só. Esses 44π, eles foram preenchidos em quanto tempo? Deixa eu ver aqui. 5 minutos e 30 segundos. 6 vezes 5, 30, 300, né? Então, vai dar um total de 330 segundos. Então, em 330 segundos, foi preenchido 44π. Para que sejam preenchidos os 8π restantes, quanto tempo você vai precisar? X. Regrinha de 3, diretamente proporcional. Quanto maior o volume, mais tempo. Então, tem que multiplicar em cruz. Isso daqui vai dar o quê? 44π vezes x é igual a 8π vezes 330. Portanto, x vai ser igual a 8 π vezes 330 dividido por 44π. Você pode cortar esse 8 com esse π com esse π. Pode simplificar o 330 com 44, que os dois são na tabuada do 11. Em cima vai ficar 30 e embaixo vai ficar 4.
Aí você pode também simplificar o 4 que sobrou embaixo com 8 em cima, vai sobrar 2. 2 vezes 30 vai dar 60 segundos, que corresponde à letra A. Ok? Tranquilo? E para a gente encerrar, o último exercício, um exercício bem diferente também, né? Que diz o seguinte: o diretor de uma escola dividiu uma área trapezoidal em duas partes. Ambos os terrenos mantiveram o formato de trapézio, sendo que as frentes, voltadas para a rua Marselhesa, ficaram com o mesmo comprimento. Assim como os fundos, voltados para a rua Santa Catarina, também ficaram com o mesmo comprimento. A área do terreno A e do terreno B estão na proporção de 2 para 1. A medida de x indicada na figura em metros é de... Então, vamos lá. Primeiro, uma coisa que a gente precisa saber, né, que seria importante saber, é essa medida aqui do meio, eu vou chamar de y. Tá? Ela é conhecida, né, no meio da geometria como sendo a base média, né? Porque justamente a base média é quando você tem os dois... ali os lados iguais. A base média, nesse caso, então, y vai ser o quê? Vai ser a soma das bases dividido por 2. Ok? Dividido por 2. Base menor e a base maior dividido por 2. Ok? Como que a gente vai fazer? Primeiro, a área B, como que ela é calculada? A área B. A área B é base maior mais base menor, vezes a altura, que eu vou chamar de H, dividido por 2. Ok? E a área de A é o quê? É base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Ok? O que a gente sabe? A gente sabe que elas estão na razão de 2 para 1. Ou seja, o A é o dobro do B. Então, quer dizer o quê? Que se eu pegar e multiplicar a área B por 2, ela vai ser igual à área do A. Ok? Que eu pegar a menor e dobrar ela vai ser igual à área maior. Certo? Então, se eu substituir aqui, o que vai ficar? 2 que multiplica y mais 20 vezes h dividido por 2 vai ser igual a x mais y vezes h dividido por 2, ok? O que eu posso fazer? Tem h dos dois lados, corta. Tem 2 dos dois lados, corta também. Então, isso daqui vai ficar, faço essa distributiva. Opa, peraí, faço essa distributiva. Isso vai ficar 2 vezes y, 2y, mais 2 vezes 20, 40. Isso daqui é igual a x mais y. Só que a gente sabe que y é igual a 20 mais x sobre 2. Então, eu posso vir aqui e substituir na onde tem y, eu posso substituir por x mais 20, perdão, dividido por 2. Beleza? Isso aqui como que eu vou resolver? Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu ajustar isso aqui. Acho que eu vou pôr isso aqui para cá. Vou até dar uma diminuidinha. Pegar isso aqui, que é o que falta a gente resolver. Ok? O que eu posso fazer aqui? Posso simplificar esse 20 com esse 20. Esse 2 com esse 2, perdão. Vai ficar x mais 20 mais 40 é igual a x mais... Posso separar em 2? X sobre 2 mais 20 dividido por 2 dá 10. Ok? Tem x dos dois lados, posso cortar, certo? Vai ficar 20 com 40, vai ficar 60. Aquele 10 que vai estar somando vai passar subtraindo. 10 é igual a x sobre 2. 60 menos 10 é 50, é igual a x sobre 2. Passa o 2 que está para lá, está dividindo, passa multiplicando. X é igual a 50 vezes 2, que vai dar 100. E isso daqui vai me dar a resposta letra A. Ok? Bom, pessoal, mais uma prova que a gente resolveu. Outra prova cansativa, né? Nos deixou bastante
Eu acho que essa prova desanimou muitas pessoas aí, né? Mas a gente já esperava uma prova, depois das duas provas super complicadas, né? Super chatinhas aí, mais uma prova que não nos surpreendeu, infelizmente. Tá? Esse último exercício aqui era um exercício bem desnecessário. Eu vi ele, se eu não me engano, ele caiu acho que na UERJ em 2013, um exatamente igual, exatamente igual. Até o texto é muito parecido, e então assim, depois eu até posso colocar aí para vocês. Alguns exercícios, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, de volumes complexos, assim, bem desnecessários para o que a gente esperava e pelo que a gente estava se preparando. Todos os meus comentários da prova de PEB servem aqui para essa prova também, tá? Mas não desanima, apesar de eles quererem que a gente se desanime, a gente não vai desanimar não, correto? Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.